Você está ouvindo o podcast Igreja Rumo à COP30, uma produção da Articulação Nacional da Igreja para a COP30 e do Mais Brasil. Aqui, conectamos fé, juventude e o cuidado com a casa comum. Fala, meu povo, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Seguimos juntos nessa caminhada que une fé, juventude e compromisso com a casa comum. Eu sou Guilherme Freitas, comunicador da Rede Inaciana de Juventude Mais Brasil, e hoje vamos conversar sobre um tema que toca a raiz da nossa ação socioambiental como católicos, a ecoteologia e a ecoespiritualidade. Como que a nossa fé fundamenta e inspira a missão de cuidar da criação? Que caminhos a igreja nos oferece para viver uma espiritualidade encarnada na defesa da vida? Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber dois convidados que trazem muita vivência, experiência e dedicação nessa área. Nosso primeiro convidado, o irmão Afonso Murad, que é professor de teologia e pesquisador de ecoteologia na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte, a FAGE, ambientalista, elabora e apresenta os programas de rádio Ecoagente, Amigo da Terra, e também Vamos Cuidar, na TV Aparecida. Ele publica vídeos didáticos em seus canais do YouTube e também no Instagram. Colabora como assessor voluntário na REPAM, na ANEC e também na Articulação Latino-Americana Igrejas e Mineração. E também nossa querida amiga Suzana Moreira, ela que é teóloga leiga, ativista socioambiental e educadora popular. Doutoranda e mestra em Teologia Sistemática e Pastoral pela PUC-Rio. E ela atua junto ao movimento Laudato Si a nível regional e global desde 2015. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa nossa mesa de conversa e eu queria convidar vocês então a darem um alô para quem está nos escutando. Irmão Afonso, por favor. Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos para a nossa conversa com alegria e ao meu lado ainda com a Suzana, que é uma grande amiga. Olá, gente querida, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho esse momento de reflexão. Muito bem, muito bem. Para essa nossa conversa, queria que vocês contassem um pouco sobre a caminhada de vocês. Irmão Afonso, começando contigo, conta pra gente um pouco aí na sua trajetória de vida como religioso, também na área da teologia. O que conduziu o senhor a mergulhar nessa coisa da ecoteologia, né? Quais foram as experiências que te marcaram, que marcaram esse despertar para integrar fé e cuidado com a criação? Olha, Guilherme, eu durante muitos anos acompanhei comunidades eclesiais de base, pastoral da juventude, e tive uma experiência muito bonita com a Comissão Pastoral da Terra no Norte de Minas, mas a questão ecológica não me tocava de maneira especial. A experiência de vida que começou a me mobilizar para a conversão ecológica foi uma vez quando eu estava no norte do Espírito Santo, em Dunas do Itaúnas, e aí vi uma plaquinha de desova de tartaruga marinha. E aí eu fui lá ver. Fiquei fascinado com aquela experiência das tartaruguinhas saindo da casca, caminhando em direção à praia e a criançada batendo palmas. E aí eu voltei lá para os ninhos, havia uma bióloga e que ainda ia vendo se tinha mais alguma tartaruguinha viva. E alguém perguntou para ela, o que você está fazendo? Ela respondeu assim, estou cuidando da vida. Rapaz, esse foi o momento chave para mim, sabe? Aí eu voltei e falei, não, essa questão da ecologia é vital. E foi dali que partiu, a gente começou um programa de educação ambiental chamado Amigo da Água durante alguns anos. E aí comecei a estudar, a visitar movimentos socioambientais. Então, o roteiro que foi me levando cada vez mais para entrar dentro da ecologia foi primeiro prático, existencial. E depois teórico, eu comecei a estudar, a aprofundar mais essa questão e hoje faz parte da minha vida, da minha missão. Hoje integrar o tema da ecologia, do cuidado da casa comum, com a minha fé e com o meu trabalho acadêmico também. Foi amor à primeira vista, né, irmão? Foi. Você, Suzana, você que tem toda uma trajetória em torno da área da ecoespiritualidade, também envolvimento com o movimento Laudato Si, como foi o caminho que a levou a assumir essa missão de se dedicar à formação e também à animação comunitária para a questão da conversão ecológica integral? Olha, o meu caminho, ele na verdade começa lá com os meus pais e com a minha família, a experiência de vida que eu tive com eles, mas eu só fui perceber isso em 2015, quando o Papa Francisco publicou a Laudato Si.
Eu estava na metade do meu bacharelado em teologia, li a Laudato Si e revi toda a minha história e percebi, caraca, eu tenho todo um processo de conversão ecológica que vem desde os meus 4 meses de idade. Porque desde os meus 4 meses de idade, eu comecei a viajar para a Amazônia com a minha família. E eu viajei para lá até os meus 19 anos todo ano. E eu cresci com essa relação muito profunda e muita comunhão, muito maravilhamento, assim, com a beleza da criação de Deus. E isso determinou muito a forma como eu acabei herdando também a espiritualidade franciscana do meu pai. Ele foi seminarista franciscano. E a espiritualidade carismática da minha mãe, que ela sempre nos ensinava de enxergar como o Espírito Santo se revela na nossa vida. Então eu cresci com tudo isso, com essa experiência de imersão na Amazônia e enxergando como o Espírito Santo se revelava na beleza da criação de Deus. E daí veio a Laudato Si e me ajudou a enxergar tudo isso. E daí colocar, né, o nome nas coisas, né, de conversão ecológica, de entender a crise socioambiental e poder aí ser mais intencional nesse meu amor pela criação de Deus. E nesse chamado de cuidar da criação, né? E naquele mesmo ano de 2015, descobri o movimento Laudato Si, que antes tinha outro nome, era Movimento Católico Global pelo Clima. Comecei a me envolver, fiz o curso de animadores Laudato Si, depois fui tradutora e intérprete deles, depois comecei a atuar como consultora teológica e nesses últimos 4 anos também como gerente de programas para conversão ecológica a nível global. Então, tudo isso foi a Laudato Si que transformou a minha forma de conseguir enxergar como sempre esteve presente, na verdade, a dimensão de uma conversão ecológica na minha vida. É bonito de ver que em ambas as histórias, em ambos os casos, é a própria natureza que fala com a gente, né? Ela que nos chama para querer aproximar esse vínculo. Para a gente caminhar um pouco agora mais para o nosso tema central, né? Para a gente entender um pouco melhor. Queria, Suzana, que você nos ajudasse a entender, assim, quando a gente fala de ecoespiritualidade, né? Na prática, o que a gente está falando, né? Se você conseguisse, se você pudesse compartilhar conosco também gestos concretos, ações, né? Que falem dessa temática que toca o chão das nossas comunidades. Na prática mesmo, falar de ecoespiritualidade é olhar para quais são as espiritualidades que a gente já tem na nossa vida e como que elas podem ganhar uma dimensão de ainda mais coerência diante dessa consciência de que a criação é dom e nós somos chamados a cuidar desse dom, desse nosso Criador, cheio de amor que nos colocou aqui nessa terra, em comunhão, né, enquanto família de criaturas nessa casa comum. Então, assim, mencionei, né, espiritualidade franciscana e espiritualidade carismática são espiritualidades que eu já tinha na minha vida, mas que não necessariamente uma pessoa que vive a espiritualidade franciscana e vive a espiritualidade carismática já tem essa dimensão de uma ecoespiritualidade, né? Então a gente precisa entrar num processo de conscientização também, de entender como que o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo nos convoca a rever toda a nossa relação de todas as dimensões da nossa vida. Isso é uma coisa que o Papa Francisco ele coloca na Laudato Si, quando ele fala sobre conversão ecológica, que esse chamado de cuidar da criação, ele faz parte da vocação cristã, né? Não é uma opção secundária. Então, todas as nossas espiritualidades deveriam estar permeadas dessa ecoespiritualidade, essa noção de que tudo está interligado, de que nós somos chamados a cuidar dessa interligação de amor que é a criação de Deus, que é a nossa casa comum. Então, né, olhando para práticas concretas, então, de como que a gente pode cultivar essa ecoespiritualidade, daí depende do contexto de cada comunidade, de cada pessoa e as espiritualidades que essa pessoa já tem. O Morad mencionou que ele tem experiência com as SEBs e tal. Se a gente for olhar para uma pessoa que vive essa realidade das SEBs, elas já vão estar num contexto que, de certa forma, já tem uma conexão, uma relação com a Terra. Uma prática de ecoespiritualidade para eles talvez possa ser plantar árvores, mas que já vem dentro de um contexto que as pessoas entendem o valor da terra, entendem a importância de estar cuidando ali, de plantando essa árvore como parte dessa dinâmica de amor pela criação de Deus. Mas a gente foi para um contexto mais urbano, por exemplo, talvez plantar árvore não seja a melhor prática porque as pessoas não vão enxergar a dimensão profunda de amor pela criação ali, né? Porque a gente ainda não tem, eu vivo num contexto urbano, né? A gente não tem tanto contato assim para entender como que essas práticas de sustentabilidade podem ser tradução do nosso amor pela criação de Deus, né? Então, talvez num contexto mais urbano, uma prática de ecoespiritualidade para entrar nesse processo de conscientização, de amor e conversão integral seja rezar o Cântico das Criaturas,
ou rezar os salmos, que tem tantos elementos da criação louvando a Deus ali, e trazer mais esses elementos que já existem na nossa tradição católica, para entender como a criação também nos ajuda a cultivar nossa vida de oração, nossa relação com Deus e transformar então nossa relação com o próximo, nossa forma de cuidar da casa comum. Então, tudo depende mesmo do contexto de cada pessoa, de cada comunidade, e de também sempre, de forma mais intencional, voltar para tudo que a nossa tradição tem, né? A doutrina social da igreja, as práticas de espiritualidade de diferentes congregações religiosas, diferentes místicos, né? Eu sou muito fã de Santa Idelgarda de Bingen, doutora da igreja, e ela tinha, assim, uma compreensão dessa interligação da vida, né? Ela fala de que a força da vida e o Espírito de Deus está presente na criação como um espírito verdejante. É um espírito que dá vida a todas as coisas, né? E olhar para a criação de Deus é conseguir enxergar tudo isso. Então, voltar para as nossas raízes, a raiz da nossa fé, a raiz da nossa tradição, e também entender os nossos próprios contextos, nossas próprias espiritualidades e como que essa conscientização de que tudo está interligado pode permear aquilo que a gente já vive e aprofundar mais esse chamado de cuidar da criação de Deus. É bonito porque é o próprio Deus que se comunica conosco a partir do chão da nossa realidade, né, Suzana? Não é uma coisa aleatória de outro mundo para uma outra realidade, né? Isso é para todos nós somos convidados, como você dizia, a viver a questão da ecoespiritualidade. Irmão Afonso, para nós entendermos melhor também sobre o que é a ecoteologia, queria que o senhor nos contasse, a partir da sua pesquisa, da sua experiência pastoral, que essa temática ajuda a fundamentar a nossa fé, de modo especial vinculando a ação socioambiental de nós, né, que somos cristãos católicos. Como que a gente vivencia na prática também a questão da ecoteologia? Como que isso fundamenta a nossa fé? Vou contar alguns causos. Quando eu trabalho na formação de lideranças, de jovens e de adultos, além da espiritualidade, a primeira coisa que a gente faz é a experiência da sintonia com o solo, com o ar, com a água, quando é possível, com as árvores, com os pássaros que a gente escuta, com o azul do céu, com o verde das plantas. Então, essa experiência é forte, por quê? Porque nós, urbanos, a gente perdeu a sintonia com os outros seres, com as outras criaturas. Tudo é muito artificial. E com os mais pobres é pior ainda. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma experiência de madrugada de ressurreição no alto de uma montanha, e o jovem disse para mim: Murad, é a primeira vez que eu estou vendo o nascer do sol. Ele tinha 21 anos. Outra vez, nós fizemos a experiência numa casa de encontro de deitar à noite na grama para ver as estrelas. E uma menina falou: Murad, eu nunca vi as estrelas. Então, essa coisa muito simples, que é a gente se sentir parte, é fundamental para uma ecoespiritualidade e também para a ecoteologia. Nós somos terra, nós somos filhos e filhas da terra. Então esse passo ele é vital. Eu sugiro a você que faça isso pessoalmente, em grupo também, a experiência da sintonia, que é muito bíblica, porque a gente pega aí os primeiros capítulos da Bíblia, de Gênesis, é isso, a criação inteira descansa em Deus no sétimo dia, Deus nos constitui para cultivar e para cuidar do jardim da criação, então a gente fazer essa experiência. E essa experiência do encantamento, que vai se tornando cada vez mais forte, até naquela coisa muito simples: você levanta de manhã, vai lavar o rosto, a água que está ali, que é um dom de Deus e que também é tratada e chega até a gente, você molhar o rosto, molhar o cabelo, tomar um banho, você sente a água, energia vital que circula dentro da gente e todas as outras criaturas e seres vivos. Depois, a espiritualidade ecológica, ela tem algo muito forte que está na Bíblia, nos profetas, que é a indignação. Ou seja, a gente vai ficando fascinado pela beleza da criação, mas a gente vai ficando também indignado com a destruição. Então você percorre um riacho, um rio, e você vê ele todo poluído, aquilo que devia ser o lugar de vida dos peixes, dos micro-organismos, se torna o quê? Um canal de esgoto. Gente, isso não é normal, isso não está certo. É possível fazer diferente. Então a indignação vai fazendo a gente se mobilizar e mostrar que essa mobilização faz parte da nossa fé. Eu tenho visto experiências muito bonitas, a campanha da fraternidade nos levou a isso. Por exemplo,
Jovens que estão fazendo mutirão de limpeza em parques públicos, que fazem mutirão de limpeza nas praias, que fazem ações de impacto, por exemplo, em beiras de cachoeira. Então, ao mesmo tempo que a gente está experimentando a beleza da criação, a gente também está se mobilizando para nós tomarmos consciência, ajudar os outros a tomarem consciência que as coisas não podem ficar desse jeito. Depois, a ecoespiritualidade, ela tem um elemento muito bonito e forte, que Jesus falou, que é a gratidão. A gente exercitar a gratidão a Deus por todos os seres, a gratidão entre nós, uns aos outros. E essa gratidão se transforma em ação de graças a Deus, em louvor. Por isso que uma espiritualidade ecológica é uma espiritualidade de louvor. E tem uma particularidade muito interessante na Bíblia, eu convido você a pegar aí o Salmo 150, onde não só a gente louva a Deus pelos outros seres, mas a gente convida os outros a louvar a Deus conosco. Gente, isso é extraordinário, isso é belo. Isso nos faz perceber que nós, seres humanos, não estamos sozinhos nesse mundo. Que nós fazemos parte, como diz Francisco na Laudato Si, de uma grande família com os outros seres e que nos leva a gratidão, respeito e reverência ao mistério da vida. Então, uma espiritualidade ecológica é uma espiritualidade na qual a gente sente a presença e a força do Espírito de Deus, que renova a face da terra, não somente cada coração, renova a gente, que é a comunidade, mas toda a criação. Meus queridos, nós sabemos que muitas juventudes querem viver uma fé que é encarnada, como vocês falavam, né, no cuidado com a criação, mas nós escutamos que às vezes falta espaço, falta apoio, falta incentivo. Queria saber de ti, Suzana, com as vivências que você tem dentro do movimento Laudato Si e tantas outras iniciativas, né, enquanto educadora também de pessoas para essa área, como animar e dar suporte para essas nossas juventudes, né? O que pode ser feito? Eu acho que é bom começar dizendo que assim, eu tenho 33 anos, idade de Jesus ressuscitado. E as pessoas ainda me veem como muito jovem, né? E não deixo de ser ainda jovem, mas hoje eu consigo olhar para minha própria jornada enquanto eu era jovem, mais jovem, e entender que, assim, muitas das dificuldades que eu sentia de se sentir muito sozinha na caminhada, essa dificuldade de encontrar espaço e apoio e tudo, ainda sinto agora, de certa forma, mas assim, porque eu fui aprofundando ainda mais na caminhada e entendendo a dimensão do problema que a gente está vivendo no mundo hoje. Mas daí, então, olhar para essa jornada, como que eu consegui chegar onde eu tô hoje, eu percebo que, assim, enquanto indivídua, eu tive que olhar para minha própria vida de outra forma. Eu mencionei, né, a Laudato Si me ajudou a enxergar minha própria vida de outra forma. E isso é um passo importante, eu acho, pra gente, enquanto jovem, é de olhar de novo para nossa história de vida, escutar a nossa própria história e escutar a nossa comunidade. Né, escutar, olhar de outra forma e enxergar de outra forma aquilo que a gente já vive, para ver como ali já existem sementes com as quais a gente pode trabalhar nesse processo de cuidado com a criação. E entender quais são realmente as necessidades de onde a gente vive e das nossas comunidades. E daí também usar as várias ferramentas que existem do Movimento Laudato Si. Podem ir lá no site do Movimento Laudato Si, tem muita coisa de espiritualidade ecológica, mas também de chamados para ação concreta. A gente tem também o Tempo da Criação, que acontece todos os anos, do dia 1º de setembro a 4 de outubro, com vários materiais disponíveis, né? Fuçar essas redes sociais do Movimento Laudato Si, do Magis, dos franciscanos, de tantos outros, né? Que tem muita gente atuando nisso, né? Nessa frente. E quanto mais a gente busca, mais a gente acha e vai, então, aprofundando nesse caminho, achando mais espaço, achando mais gente na caminhada, se fortalecendo, também se conscientizando do tamanho do problema, mas cultivando esses laços entre nós, a gente consegue ir caminhando firme. Não estamos sozinhos, né? Tem muita gente já nessa caminhada que a gente pode somar junto com isso. Irmão, a partir da sua experiência como educador religioso, mas também de modo especial de alguém que está ligado diretamente à juventude, que está no ambiente universitário, acadêmico, né? Como o senhor enxerga esse envolvimento dos jovens com a questão das temáticas socioambientais, da ecologia integral, e também se o senhor pudesse indicar um caminho a seguir, o que o senhor diria para eles? Primeira dica para você que está nos ouvindo: procure conhecer na sua cidade aonde tem alguma iniciativa socioambiental.
Pode ser um movimento ligado à coleta seletiva, pode estar um movimento ligado à agricultura orgânica, pode ser um grupo que faz caminhadas ecológicas. Procura e incorpore você e o seu grupo a isso. Nós precisamos fortalecer as iniciativas existentes. Primeira dica. Segunda dica, ao conversar com outros jovens, é muito importante a gente, ao conversar, perceber que há uma necessidade da sua comunidade ou na sua cidade, que vocês podem abrir uma iniciativa nova, uma iniciativa que vá fazer a diferença. Então, eu deixo essas 2 dicas para você e depois, faça regularmente caminhada ecológica com seus amigos e suas amigas, sabe, para poder manter essa sintonia com Deus e com a criação. Isso é fundamental para nos animar, para nos fortalecer, para me perceber que nós humanos não somos reizinhos da criação coisa nenhuma. Nós temos uma missão bonita e a gente recebe de Deus esse dom para a gente multiplicar, para cultivar, para guardar, para proteger e também para regenerar a terra. Perfeito, irmão. Deus nos dá a missão de sermos cuidadores desse jardim, desta casa linda, mas também, como o senhor trouxe aí, também, de alguma maneira, co-criadores, né? É dar continuidade também na criação que Deus faz. Queria agradecer muito, o tempo passa muito rápido aqui, mas queria agradecer muito a partilha de vocês por nos inspirarem com testemunho, com as vivências que vocês trazem pra gente, falando especificamente desse cuidado com a casa comum. Se você que nos escutou até aqui se sentiu provocado, provocada, já siga o podcast Igreja Rumo à COP30 no Spotify e também no YouTube do Mais Brasil e compartilhe esse episódio com seu amigo, sua família, sua comunidade. Irmão Afonso, Suzana, deixa agora espaço aqui para vocês também se despedirem aí de quem nos escuta e também para saber, assim, se alguém quiser acompanhar o trabalho que vocês fazem, quais são as redes sociais, onde que eles podem encontrar vocês. Bom, eu tenho um canal no Instagram, que é o meu nome, Afonso Murad. E ali, cada semana, eu posto um programinha de 1 minuto e meio, e você pode acompanhar, reagir, colaborar. E também tenho vários vídeos que estão disponíveis na internet. Um deles que eu sugiro para você se chama Coxa de Retalhos da Ecoespiritualidade ou da espiritualidade ecológica. São 7 pequenos vídeos, onde eu vou falando da gratidão, da ação do Espírito Santo, daquilo que eu conversei com você nesta manhã. Demais, gente, um abraço e vamos seguindo juntos. É muito importante a gente se fortalecer, se conhecer e expandir essa causa tão linda que é fundamental para a continuidade da vida no nosso planeta. Eu mencionei o Movimento Laudato Si, tem o site, mas tem as redes sociais também, né? Podem acompanhar no Instagram, no YouTube também. Eu nas redes sociais sou Suzy Teóloga, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Todas as lives que eu participo sobre essas questões estão no meu canal de YouTube também. Mas eu espero que depois dessa conversa vocês passem menos tempo nas redes sociais e mais tempo contemplando a criação. Ótimo. E posso usar as redes sociais só para compartilhar a beleza dessa comunhão mais profunda com o dom da criação de Deus. Fiquei muito feliz de poder conversar com vocês hoje e seguimos adiante. O nosso encontro no digital precisa nos provocar o nosso encontro também no presencial, né? Nós já sabemos hoje encontrar, então, os nossos queridos convidados de hoje. E eu queria convidar você que nos escuta a acompanhar também as redes das instituições envolvidas nessa caminhada que é sinodal pela ecologia integral. Mais Brasil, CNBB Nacional, o Movimento Laudato Si, Caritas Brasileira, a CNB Nacional e também a Repam Brasil. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do nosso podcast e nós nos encontramos no próximo. Um abraço e até lá! Igreja Rumo à COP30. Juventude, fé e ecologia integral em movimento.